Aleluia. Queria que abríssemos nossas Bíblias no livro do profeta Abacuque. Se você ainda não tem filhos ou está para ter filho e está pensando num nome para o filho, não ponha Abacuque. Vamos abrir no livro do profeta Abacuque, capítulo de número 2. Eu queria tratar do tema escreve. Diga comigo, escreve. E essa é uma mensagem que eu não posso pregar em qualquer lugar, porque não é uma pregação, é uma profecia. E hoje eu queria fazer uma pregação sobre oração, mas Deus liberou meu coração para ministrar essa palavra para vocês. Creio que alguns aqui vão ter que escrever o que Deus vai fazer na tua vida. Diga comigo, escreve. Só os homens. Só quem tem certeza que o é. Só os homens de verdade. Só as mulheres. Só os casados. Só os solteiros. Só o pessoal lá do fundo. Só o pessoal da minha esquerda. Só o meu lado esquerdo. Só o meu lado direito. Só quem é casado. Só quem é bonito. Por que gritaram? O que é que você vai fazer hoje? Escrever. Abacuque capítulo 2, verso 1 diz: colocar-me-ei sobre a torre de vigia, sobre a minha fortaleza vigiarei, para ver o que o Senhor vai me falar, com tocante à minha queixa. Diga, minha queixa. O Senhor me respondeu e disse: escreve. O que Deus disse para ele? Escreve. Que Deus disse para ele? Escreve. Que Deus disse para ele? Escreve a visão, grava a profecia sobre tábuas, para que possa ler quem passa correndo, porque a visão ainda é para se cumprir em tempo determinado, mas se apressa para o fim. Diga, o fim. Não falhará, se tardar espera, porque certamente virá, não tardará. Diga, não tardará. Vamos orar a Deus. Levante a mão direita assim, diga: Pai de amor, fala comigo, que o teu servo ouve, em nome de Jesus, amém. Por que Deus diria para alguém escreve? Eu acho uma coisa muito curiosa que Deus diga para um profeta dele, escreve. Eu acho isso curioso. Se eu perguntasse aqui hoje por que escrever, talvez ouviríamos muitas respostas. Eu, por exemplo, tenho uma. Se alguém me perguntasse escrever por quê, eu diria escreve porque a menor caneta é maior que a maior memória. Seria a minha resposta. Escreve porque a menor caneta é maior do que a maior memória. Por que eu diria isso? Porque quando você ouve uma pregação, você perde uma porcentagem absurda, chegando a alguns estudiosos dizer, de 93% você só retém 7% do que ouviu na pregação. Alguns estudiosos dizem que se você tiver uma mente fantástica, você consegue reter quase 15% do que você ouviu na pregação, mas 80% você perde. Quando você ouve e repete, então você guarda um pouco mais. Isso é um princípio de pedagogia. 1, 2, 3, índiozinho, 4, 5, 6, índiozinho, 7, 8, 9, índiozinho, 10, no pequeno. A criança pensa que está brincando, mas ela está aprendendo, por causa do processo de repetição. Por isso que Paulo disse aos Filipenses capítulo 3, verso 1, não me canso de vos dizer as mesmas coisas, porque é segurança para vocês. Quem tem criança pequena aqui na sua casa? Deixa eu ver, levanta a mão, faz assim quem tem criança pequena. Você já viu quantas vezes ele vê o mesmo DVD?
Ele disse, não, quero ver de novo o Rei Leão. Não, quero ver de novo o DVD da Ana Paula Valadão. Aí ele diz, de novo, outra vez, mais uma vez, porque eles estão aprendendo. Então quando eu ouço apenas, eu retenho pouco. Quando eu ouço e repito, eu aprendo um pouco mais. É um princípio de pedagogia. Agora, quando eu ouço, repito e escrevo, eu aprendo profundamente. Agora preste atenção, essa é a minha opinião. O meu filho de 3 anos, Rafael, tem outra opinião. Eu estava pregando, ele estava embaixo assim com a minha esposa, e eu disse, escreve por quê? Eu estava gritando naquela noite, não estava pregando tranquilinho como hoje, eu dizia, escreve por quê? E ele virou para minha esposa e disse, porque é legal. Porque a gente se diverte. Então cada um tem uma visão do porquê escrever. Veja bem, nós estamos numa campanha de oração. Orar nunca é aleatório. Tudo que Deus faz é em resposta à oração. Nunca uma pessoa perde porque está orando. Se Deus estiver salvando agora um afegão lá no Afeganistão, é porque ele pegou uma oração de algum lugar da terra para salvar essa pessoa. Tudo que Deus faz é em resposta à oração. Muitas vezes Deus levanta pessoas de madrugada. O pastor que me abençoou no início do meu ministério, ele estava no serviço militar, e ele saiu do serviço militar desviado, completamente desviado de Jesus, saiu do serviço militar e vinha o trem. Ele estava esperando o trem. Quando o trem chegou, ele então, com ânsia de chegar em casa, era de madrugada, ia passando da estação dele, e ele pensou, eu vou pular, porque perdi minha estação, porque ele cochilou. A mãe dele, uma senhora de oração, estava orando. Meus irmãos, ela foi para a igreja orar por uma palavra que Deus deu para ela. Deus falou, hoje vou te entregar teu filho. E ela falou, amém, eu preciso que meu filho volte para o Senhor. E ela foi para a igreja orar, era de tarde, 3 horas da tarde, levou umas irmãs com ela. Ficou orando até as 4, algumas foram embora. Depois foi até as 5, outras foram embora. Até as 10 da noite ela ainda estava orando, a maioria tinha ido embora. E continuou na igreja orando. Quando era 3 horas da madrugada, ela estava sozinha, todas tinham ido embora. E quando ela estava orando às 3 horas da madrugada, ela ouviu uma voz dizendo assim, para! E ela tomou um susto. Por quê? E a voz disse, eu respondi sua oração. O filho chega em casa, ela vai para casa, o filho chega tremendo, chorando, diz, mãe, estou voltando para Jesus. E ela quis saber por quê. Ele disse que ele pulou do trem para tentar pegar a estação dele, vinha um outro trem de lá. E na hora que outro trem vinha, os pessoal dentro do vagão disse, o rapaz morreu, misericórdia, ele pulou, eu vi ele no ar. E ele disse, mãe, uma mão gigante me agarrou no ar e me botou sentado. E eu falei assim, não morri não, gente, eu estou aqui. Mãe, era a mão de Deus. Ela disse, meu filho, que hora era isso? Mãe, era 3 da madrugada. Foi a hora que Deus me disse, eu entreguei o seu filho. Este homem me abençoou para eu estar aqui hoje. Se chama Eliel de Carvalho. Através da vida dele, eu fui a um seminário lá no Betel Brasileiro, onde conheci o pastor Anderson. Então, a oração é algo fantástico, extraordinário. Deus sempre responde a oração. Deixa eu te dizer umas coisinhas simples sobre oração, só para você guardar no coração. Eu posso fazer apenas orar. Eu não posso fazer nada além de orar. Ou seja, eu posso fazer mais que orar depois de ter orado, mas eu não posso fazer mais que orar até que tenha orado. Isso foi John Bunyan. Quando agimos, colhemos os frutos do nosso trabalho, mas quando oramos, colhemos os frutos do trabalho de Deus. Hans von Staden. Não há nada que nos faça amar tanto uma pessoa como orar por ela. Sempre que Deus deseja realizar algo, Ele convoca o seu povo para orar. Charles Spurgeon. Deus está querendo fazer algo novo nessa igreja. Quando trabalhamos, nós trabalhamos. Quando oramos, Deus trabalha. Samuel Chadwick. A maior preocupação do diabo é afastar os cristãos da oração. Você pode ver quando você fala, vou orar com a minha família, o cachorro começa a latir.
Cachorro do vizinho, às vezes o vizinho do cachorro. Panela começa a cair, visitante começa a chegar na sua casa, gente, parente que você não via há muito tempo aparece. Só porque você disse que ia orar. Então a maior preocupação do diabo é afastar os cristãos da oração. Ele não teme os estudos, nem o trabalho, nem a religião daqueles que não oram. Ele ri da nossa labuta. O diabo zomba da nossa sabedoria, mas o demônio treme quando nós oramos. Posso ouvir amém? O homem que mobiliza a igreja de Cristo para orar, está dando uma grande contribuição para a história da evangelização mundial. Mobilizar a igreja para orar. Agora veja isso, os homens que não são convertidos, podem desdenhar dos nossos apelos, rejeitar nossas mensagens, opor-se aos nossos argumentos, desprezar-nos, mas nada podem fazer contra as nossas orações. Nunca pedi alguma coisa a Deus que no final não tenha recebido. Charles Miller. Deus nada faz a não ser em resposta de oração. E por fim, Moody, que eu tanto gosto, ele disse: aqueles que deixaram a mais profunda marca nesta terra amaldiçoada pelo pecado, foram homens de oração. Você descobrirá que a oração é a força poderosa que tem movido não somente a mão de Deus, mas até os seres humanos. Alguém diga aleluia e dá um aplauso ao Senhor Jesus bem forte. E agora, eu estou diante de um texto, que um homem de Deus foi orar. Capítulo 2 de Abacuque, espero que você mantenha o texto aberto. Sobe numa torre de vigia, que é vigia, é estar em oração, por isso se diz vigília de oração. Então ele sobe numa torre de vigia, ele clama a Deus e diz: eu quero ver o que o Senhor vai me responder, porque eu tenho uma queixa. E o texto nos fala que Deus diz para ele: escreve. Por que Deus diz escreve? Número 1, Deus está nos mandando escrever hoje à noite. Irmãos, tudo que Deus me promete eu escrevo. Toda a profecia de Deus na minha vida eu registro e ponho data, porque eu sei que Deus não é político. Deus é fiel para cumprir o que Ele promete, não importa as circunstâncias. Eu sei disso, irmãos, e eu, como tenho intimidade com Deus, no meu jeito de ser, eu falo com Deus do meu jeito. Eu estava em Israel esses dias, tem ano que eu vou 2 vezes, até 3 vezes a Israel. Veio uma pessoa lá do nada, veio na minha direção, profetizou na minha vida, e eu falei para o Senhor, Senhor, muito obrigado, tirando o cuspe eu recebo tudo. Ele me cuspiu todo. Eu falei: Senhor, eu só não recebo o cuspe, mas a mensagem é do Senhor. O cuspe é do homem, mas a mensagem é tua. E Deus usa cada um na característica própria. Escute, você não vai ser usado igual o seu irmão. Nós não somos aqui fast food, pasteurizado, tudo igualzinho. Deus fez você, quebrou a forma, jogou fora. O único de você que Deus tem é você. Antes de você Ele nunca teve outro você, e depois de você não vai ter outro você. Você é um ser único, exclusivo, inédito, e Deus tem uma bênção para você, uma veste para você, que só cabe em você. Deus tem uma túnica específica para você. Deus tem um chamado para você. Você tem que esquecer do que é do outro, porque enquanto se preocupar com o que é do outro, Deus não vai te dar o que é teu. Mas quando você entender que há uma individuação profunda, Deus vai derramar o que Ele tem para a tua vida. Deus nos trata especificamente. Lembro de um pastor que veio profetizar na minha vida. Eu sou do Rio de Janeiro, mas eu nasci em São Paulo, em Pirituba, em 1970. Saí daqui com 6 anos de idade, em 1976. Estou com 42 anos, vou fazer 43 dia 12 de março, anoto na agenda para mandar o presente. E, curiosamente, o pastor vem e põe as mãos sobre mim, só que ele era extremamente carioca. E Deus tomou a língua dele na característica dele. E diz: eis que te digo, meu servo. Eu, na minha intimidade com Deus, respondi no meu coração: fala, Jesus, teu servo ouve. Eu falei no carioquês, que ele estava falando comigo em carioca. Então respondi em carioca. Hoje Deus tem algo para você. Deus traz um ser humano lá do Rio de Janeiro para dizer para você: escreve o que eu vou te falar, porque eu sou fiel para cumprir. Posso ouvir amém? Dá um aplauso a Jesus bem forte.
Agora pergunte para a pessoa do seu lado, porque eu só tenho 19 minutos que eu pus no meu cronômetro. Eu sempre boto um cronômetro para mim mesmo, para me organizar em todo lugar que ministro. Pergunte para a pessoa que está ao seu lado, escrever por quê? Escreve, olha a primeira resposta, porque o que vai acontecer será a resposta de Deus na tua vida a perguntas que você já faz há muitos anos. O que Deus está para fazer nos próximos anos, gente, nós vamos ouvir respostas de Deus que há muitos anos você pede. Essa palavra Deus não me libera para pregar em qualquer lugar. E Deus me liberou para falar aqui hoje porque você está na agenda dele e com certeza ele tem algo para te responder. Veja a queixa de Abacuque. Você vai ver no final do versículo 1 que ele tinha uma queixa. Você está aí aberto, Abacuque 1, 2, versículo 1. Ele diz, por-me-ei da minha torre de vigia, esperarei para ver que resposta Deus vai me dar à minha queixa. O profeta tinha uma queixa, uma reclamação. Qual era a reclamação dele? Capítulo 1, versículo 1, sentença revelada ao profeta Abacuque. Versículo 2, até quando, Senhor, clamarei e tu não me escutarás? Como é que alguém fala assim com Deus? Até quando gritarei? Tem violência em São Paulo e o Senhor não vai salvar. Verso 3, por que me mostras iniquidade no Congresso Nacional em Brasília e me fazes ver a opressão no Oriente Médio? Pois a destruição e a violência estão diante de mim, e dentro das casas de família tem contendas e litígio se suscita. Ele tem uma queixa, aí no capítulo 2 ele sobe na torre e diz, eu quero uma resposta. E Deus aparece para ele e diz, escreve. Se Deus te mandar escrever, o diabo que saia da frente, porque Deus é fiel para cumprir. Dê um aplauso a Jesus. Escreve. Número 2, diga comigo, escreve. Mas diga forte. Agora pergunta para quem está do seu lado, por quê? Responde para ele, para tornar a visão clara, os projetos claros e os propósitos claros. Porque ele diz, capítulo 2, versículo 2, escreve para que possa ler. Outra tradução diz, torne legível. Escreva com letras de forma, ou seja, com letras graúdas, com letras legíveis, com clareza. O que você faz, meu irmão, quer ver? Quem aqui gosta de tirar foto? Levanta a mão. O que você faz quando você tira uma foto com o celular e a foto sai borrada? Você apaga. Lembra aquela época que a gente imprimia todas as fotos? Você ia numa viagem, aí chegava e entregava lá para revelar, no foto, e pegava correndo com alegria, aí você pega uma que ficou toda borrada. O que você fazia? Amassava, rasgava, jogava fora. Hoje você precisa ter uma imagem clara na sua cabeça do que você quer. Se você mandar para Deus uma imagem borrada, Deus vai amassar e vai rasgar, ou vai deletar. Mas nós precisamos mandar uma mensagem clara. Tem gente que você pergunta, o que você quer daqui a 1 ano? Ele não sabe. O que você quer daqui a 5 anos? Ele não sabe. O que você vai fazer nesse final de ano? O ano já acabou. Eu quero lhe dizer que o ano não acabou. Deus pode fazer em 1 mês o que o diabo não faz a vida toda. 1 mês para Deus é tempo que não acaba mais. Se você tem promessa de Deus para esse ano, continue a crer e a perseverar, porque Deus é fiel. Essa noite é uma noite de milagres. Diga para quem está ao seu lado, eu não sei o seu, mas é a minha noite. Visão clara, diga visão clara. Projetos claros, propósitos claros. Eu gostei da palavra pastoral do pastor Rogério Pardini. Ele chega aqui e dá uma palavra, uma direção para a igreja sobre relacionamento. Claro, o que vamos fazer? Precisamos de 42 famílias. Para isso, os projetos claros. Sabe o que quer fazer, o que quer projetar? Tem pessoas que você pergunta o que você quer. Ele diz, se eu pensar. Já perdeu a bênção.
Irmãos, imagina aquele cego. Ele está lá na beira do caminho, que ele era cego, mas não era mudo, então gritou, aquele barulho, todo mundo passa. Quem é que está passando? É Jesus de Nazaré, cego. Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Cala tua boca, ceguinho. Você acha que Jesus vai te atender? Fica quieto. E aquela multidão passando, aí que ele gritava mais alto: Filho de Davi, tem compaixão de mim. Irmãos, teve uma hora que ele gritou, ele gritando, teve uma hora que: Filho de Davi, Ben David, filho de Davi, tem compaixão de mim. Jesus parou. Aquela multidão toda que vem, parou. O que houve? Mexeram na carteira do homem. Falou: não. O que aconteceu? Por que ele parou? Tem alguma autoridade aí para ele dar atenção? Um governante, alguém importante, um artista? Ele vira e diz: vocês aí, que estavam pedindo para o cego calar a boca, digam para ele que eu quero uma audiência com ele. Sim, senhor, sim, senhor. Levanta-te, que ele te chama, tem ânimo. Ele pega a capa que estava em cima dele, joga a capa e pula. Por que ele jogou a capa? A capa era o símbolo da sua cegueira. Naquela época não usava cão-guia, nem usava óculos. A marca da cegueira era a capa. Por que ele jogou a capa? Porque ele pensou: se Jesus me chama, nunca mais vou precisar dessa capa. Eu tenho uma boa notícia para você hoje. Você pensa que veio aqui porque o amigo te chamou? Você só conseguiu chegar aqui porque Deus te chamou essa noite. E se Ele te chama, meu irmão, é a tua noite, não perca a oportunidade não. O ceguinho foi. Onde é que ele está? Não, rapaz, é para cá. Para lá, rapaz. Parou na frente do Rei dos Reis. E Jesus virou para ele e disse assim: o que queres que eu te faça? Imagina que ele fosse um desses crentes que eu conheço. Senhor, o Senhor deixa eu ir para casa e pensar? Ou deixa eu ver? Jesus faz umas perguntas que eu acho no mínimo engraçada. O cara é cego e Jesus diz: o que queres que eu te faça? Se imagina se fosse um cego mal educado. Eu quero falar, Senhor, estou com dificuldade de falar. Eu que sou. Imagina, fosse um cego grosseiro. O que um cego quer? Não necessariamente. A pergunta de Jesus faz sentido. Ele podia falar: Senhor, o que eu quero? Eu quero que o Senhor unja o meu ponto, que as esmolas estão muito fracas. Eu quero que o Senhor ore por mim para Deus me dar um cão-guia. Eu quero que o Senhor ore para minha esposa voltar porque ela me abandonou. Eu quero que o Senhor ore para eu ter uma casa própria, porque como cego com esmola eu não consigo ter casa. Podia ter falado tanta coisa. Mas ele sabia o que queria. Você sabe o que você quer? Tem gente que toda semana está com a namorada nova. Além de ser mau caráter, não sabe o que quer. Mas ele sabia: olha, que queres que eu te faça? Eu não sei se o senhor pode, isso não é problema meu. Eu quero é ver. E Jesus disse: veja. Primeiro rosto que ele viu foi do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Dá um aplauso para ele bem forte. Uma visão clara do que quer. Deixa eu perguntar uma coisa aqui. Quantos vieram aqui hoje à noite buscando algo de Deus? Mas você sabe o que você quer? Você vai ter a oportunidade daqui a 10 minutos e 14 segundos. Você vai clamar a Deus. Fique esperando, sou um obreiro, alguém vai vir aqui impor as mãos, vou ficar aqui. Tem um texto, apóstolo, que diz: abra bem a tua boca e encherei. Não. Você vai clamar a Deus, vai dizer: Senhor, o Senhor sabe o que eu quero. E eu estou colocando aqui diante do Senhor essa situação. Irmãos, nós oramos não é tanto por causa de Deus, é por causa da gente. Porque Deus já sabe o que você vai falar, mas Ele disse: se você não pedir, eu não dou, porque todo o que pede, recebe. Quer dizer, o que não pede, não recebe. Ah, mas Deus não é surdo, apóstolo. Para que Ele mandou gritar? Ele disse: grita a mim e responder-te-ei. Anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Ele que mandou a gente gritar: Senhor, porque cada um sabe a sua necessidade. O clamor mostra a necessidade do coração. Então não fique esperando, não. Clame a Deus. E quando você estiver clamando, o Senhor Jesus vai dizer para os anjos:
Diga para ele que eu quero uma audiência com ele. E os anjos vão dizer: tem bom ânimo, o mestre te chama. Diga: escreve. Agora pergunta para quem está do seu lado: por quê? Diga para ele: por causa da correria do dia a dia. O texto diz para que possa ler até quem passa correndo. Irmãos, tem gente que está o tempo todo correndo. Tem gente que chega na igreja correndo, sai da igreja correndo, chega nas reuniões do coral correndo, sai correndo, chega na reunião no departamento correndo, sai correndo. Tudo é correndo, tudo ele tem pressa, tudo ele é apressadinho. E às vezes diz: Deus não me abençoa porque eu sou muito apressado, eu sou empresário, eu tenho muita coisa para resolver. Escute, se você tiver projetos claros, mesmo no meio da correria, você vai ver Deus operando na tua vida. Posso ouvir amém? Amém. Projetos claros, por isso que diz Jó 22, 28, determinarás tu algum negócio e vai te sair bem, e a luz brilhará nos seus caminhos. Diga: sou eu. Dá um aplauso a Jesus. Diga bem forte: escreve. Pergunta para quem está do seu lado: por quê? Diga para ele: para manter o propósito até o fim. Para que manter o propósito até o fim? Para não se perder no meio do caminho. Porque ele diz: a visão falará até o fim. Está no versículo 3. Essa visão vai falar até o fim. Porque muita gente começa bem, mas termina mal. E não é como alguém começa que conta, é como termina que conta. Ninguém lembra quem saiu na pole position, só se lembra quem subiu no pódio. Ninguém lembra quem começou o campeonato na frente, só lembra quem foi o campeão. Não adianta você começar bem. Algumas pessoas começam muito bem, mas no meio do caminho erram no propósito, erram na visão, esquecem da promessa. Deixa eu lhe dizer algo: é muito fácil se perder no meio do caminho. Eu conheço pessoas que começaram corretamente, com boas intenções, com um coração muito reto. Ele começou a servir a Deus com um propósito correto, mas no meio do caminho virou um artista. Se perdem no meio do caminho. Por quê? Porque é muito fácil. Isaías 28, 7 disse: até quem é sacerdote, até os líderes do meu povo estão embriagados, andam errados na visão e tropeçam no juízo. Diga: misericórdia. Então é preciso que a gente tenha uma visão clara até o fim, não apenas começar bem, mas terminar bem. Quinto lugar, diga comigo: escreve. Agora pergunte para quem está ao seu lado: por quê? Diga para ele: porque você pode achar que está demorando e se esquecer da promessa. Deixa eu lhe mostrar isso no texto, versículo 3. Para mim esse é um dos textos mais curiosos da Bíblia, e hoje eu vou aproveitar para aprender com vocês, que sempre que eu venho aqui eu aprendo muito, com a igreja, com a comunhão e tudo, mas eu quero aprender também aqui na reunião. Olha o que diz o verso 3, porque a visão ainda está para se cumprir, o Abacuque, no tempo determinado, mas se apressa para o fim, não falhará. Se tardar, aí você espera, mas certamente não vai demorar não, não vai tardar. Você entendeu esse versículo? Então me ensine, porque sinceramente isso para mim é um mistério. Porque o versículo 3 está dizendo assim, literalmente: Abacuque, vai demorar, mas fique tranquilo que vai ser rápido. E eu vim aqui hoje para lhe dar uma boa notícia: vai ser rápido. O único problema que você tem que se preparar é porque vai demorar. Mas a boa notícia é que vai ser muito rápido. Mas eu tenho que dizer a vocês, irmãos, com sinceridade, que muitas vezes demora. Mas eu preciso também avisar que, graças a Deus, não vai demorar. O único problema mesmo é a demora. Não tem outro problema, porque graças a Deus não vai demorar. Tirando o fato da demora, não temos com que nos preocupar, porque não demora não. A única coisa que pode acontecer é demorar, mas demorar, duvido que demora. Mas não vai demorar de jeito nenhum.
Eu vou te explicar o texto, fica tranquilo, porque eu não ia fazer isso aqui com você. Olha o que disse em Lucas 18, versículos 7 e 8, Jesus conta uma parábola, se você olhar o versículo 1 e 2, sobre o dever de orar sempre sem nunca esmorecer. Você já viu essa passagem na sua Bíblia? Dá uma olhada nela. Não sei se vocês gostam de mexer nas folhas da Bíblia. Eu gosto. Eu estou ouvindo uma pregação, eu fico conferindo, vou buscando. Porque olha, Lucas 18, versículos 1 e 2, ele diz: contou Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre, sem nunca desfalecer, desanimar. Nunca desanimar. Nunca desanimar. Aí ele conta uma história de uma mulher que sempre ia todo dia falar para o juiz: juiz, faz justiça, faz justiça, faz justiça, faz justiça. E o juiz era iníquo. Aí ele falou: essa mulher é tão chata, tão insistente, para ela não voltar aqui e me encher mais da paciência, eu vou fazer a justiça dela. Aí Jesus diz: escute o que diz o juiz iníquo, que não vale nada, que não liga para ninguém, que não se importa com ninguém. Quanto mais o Pai que está no céu, que é bondoso, que é amoroso, que é generoso. Aí ele diz no verso 7: Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele dia e noite, ainda que demore. Olha o que diz o verso 7, outra tradução diz: ainda que tardio. Outra tradução diz: ainda que os faça esperar. Aí no verso 8 ele diz: digo-vos que depressa fará justiça. Espera aí. Verso 7 disse que é para esperar porque demora. Mas o verso 8 disse: vai ser depressa. O que quer dizer essa aparente contradição? É que a demora ou não depende da perspectiva de quem espera. O rapaz que está na porta da casa da namorada, andando de um lado para o outro, perfumado, esperando a porta se abrir, ela sair, passa um colega de moto e diz: você está aí esperando, aí, que coisa horrível. Ele diz: horrível nada, daqui a pouco vai sair minha princesa ali, eu não perco por esperar. Ele não acha que está demorando. Eu tenho um filho de 7 anos que ele não gosta de assistir partidas de futebol, porque demora muito. Um jogo de futebol dura quase 2 horas, então ele não aguenta. Ele vem no final e pergunta: pai, quem ganhou? E aí ele ia para o parque de diversão, nós só tínhamos 2 horas no parque de diversão. Filho, você vai ter 2 horas no parque de diversão. Ele disse: pai, só 2 horas, quanto que é 2 horas? Eu falei: é a demora de um jogo de futebol. Ele disse: então vou brincar muito. Quando terminou, ele disse: não parece que foi o tempo de um jogo de futebol, porque depende da perspectiva. Uma pessoa às vezes fica 15 anos orando, esperando um filho se converter, esperando um marido se salvar, esperando uma mulher se envolver no ministério, mas depois de 15 anos, quando a resposta chega, ele diz: foi rápido. É por isso que o apóstolo São Paulo disse: a nossa leve e momentânea tribulação não é para se comparar com a glória eterna que está para se nos revelar. Então, meu irmão, eu lhe digo: não vai mais haver demora. Posso ouvir amém? Amém. Agora, demorar ou não depende se você está crendo ou não. Quem crê não acha que está demorando. Isso está em Isaías capítulo 28, verso 16. Eis que põe em Sião uma pedra provada, e aquele que crê não se apressa. Vamos falar? Diga: o que crê não se apressa. Diga outra vez. Diga mais forte. Ok, veja o que diz Mateus 24, de 46 e 51. Bem-aventurado aquele servo que quando o Senhor voltar o achar fazendo assim. Em verdade vos digo que dará a ele tudo o que lhe prometeu. Mas aquele outro servo que disser contigo: meu Senhor está demorando, e começar a se embriagar e a beber com os hipócritas e com os perversos, então virá o seu Senhor na hora em que ele não espera, será lançado na fornalha de fogo, e ali haverá choro e ranger de dentes. Sempre alguém me pergunta: e quem não tem dente? Ranger de gengivas. Diga: escreve. Agora pergunta para quem está falando: por quê? E para mim essa é a resposta que resume tudo: porque vai acontecer mesmo. Você não me ouviu não? Vai acontecer mesmo. Você não me ouviu não? Vai acontecer mesmo. Se alegre de uma vez, porque dançar do outro lado do mar é fácil, tem que dançar antes do mar abrir. Por que Deus diz escreve? Escute, porque era uma decisão divina. A gente só escreve quando está decidido a fazer. Quem não está decidido a fazer não escreve. O cara namora tempão com a menina. Vai casar ou não? Vamos pôr no papel? Vamos pôr no papel. Vamos pôr no papel. Aí ele diz: não, a gente namora há pouco tempo, cara. 15 anos de namoro.
e ele vai enrolando, porque ele não quer escrever. E outra coisa, quando você casa, você tem que escrever e tem fotógrafo. Olha para cá. Tem uns fotógrafos chatos. E é filmado. E escute, a família está lá. E escute, tem testemunhas. A gente chama até de padrinho para ficar mais leve. São testemunhas. Para provar. Ele falou na alegria e na tristeza. Falou. Ela falou na saúde e na doença. Está escrito no papel. Agora escute. Você já ouviu a expressão, o que fulano fala não se escreve? Quem já ouviu isso? Agora você já viu alguém prometendo algo para o outro e dizendo assim, por exemplo, o marido fala, segunda-feira vou começar a fazer caminhada. A mulher faz assim. Aí ele se irrita e fala, escreve. Segunda-feira, escreve o que eu estou falando, escreve. Abacuque subiu na torre de vigia e diga, Deus, até quando? Deus aparece para ele e diga, escreve. Só manda escrever quem está disposto a cumprir. Agora, você já viu escritura de compra e venda sem ter nada escrito no papel? Ninguém aceita. Você já viu casamento civil ou religioso sem nada escrito? Pode ser civil, mas onde já se viu um casamento sem assinatura? Então observe que quando Deus deu a sua palavra ao homem, Ele deu escrita. Quando Deus deu a Torá, os 10 mandamentos, Ele escreveu na pedra. E quando Satanás veio tentar Jesus, Satanás dizia uma coisa, Jesus dizia, está escrito. Satanás dizia outra, Jesus dizia, está escrito, Satanás. Satanás dizia outra, Jesus respondia, está escrito. Escute, pode aplaudir mesmo, Senhor. Escute, as promessas bíblicas feitas pela boca dos seus pastores não são invenção da alma deles. Está escrito aqui. Aqui diz que em todas as coisas você vai ser mais do que vencedor. É aqui que está escrito. Se alguém quer diminuir a Bíblia e diminuir o tamanho do seu Deus para justificar a sua dor de alma, que o faça. Mas a Bíblia continua dizendo que em todas essas coisas somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Alguém dê um aplauso a Jesus bem forte. Bom, só para encerrar, abra a sua Bíblia e fique em pé, em Ezequiel 12. Ezequiel 12. Em alguns lugares, eu preguei essa palavra 5 vezes na minha vida. Em alguns lugares, Deus não me permitiu ler Ezequiel 12. Meu celular está avisando. Queima ele, Jesus. Se queimar, como é que eu vou ligar depois? Queima não, Jesus. Escutem. Isso não é uma pregação. Isso é uma profecia. Você precisa receber no seu espírito isso. Deus é rei de todo o universo. Quando Jesus estava na cruz, um rei, um governante chamado Pôncio Pilatos escreveu na cruz: Jesus Nazareno é rei dos judeus. Os judeus ficaram bravos, foram lá e disseram: não escreve que ele é rei da gente, não. Escreve que ele que está dizendo que é. E Pilatos respondeu o quê? O que escrevi, escrevi. Um rei não pode voltar atrás do que ele escreve. E Deus aparece a Abacuque e diz: escreve. Hoje Deus mandou dizer para você: escreve. Você vai ver se ele é fiel ou não.
Ezequiel 12, eu quero ler com você. Ezequiel 12, verso 22, 21 em diante. Veio a minha palavra do Senhor dizendo: filho do homem, verso 22, que provérbio é esse que vocês têm dito aí em São Caetano, dizendo: dilatam-se os dias e a promessa não cumpre. Portanto diga para eles: assim diz Adonai Elohim, farei cessar esse provérbio e não mais se dirá isso em São Paulo, mas dize-lhes: estão próximos os dias e o cumprimento de toda visão, pois não haverá mais nenhuma visão vã, nem adivinhação lisonjeira no meio da casa de Israel, porque eu sou o Senhor, falarei e a palavra que eu falar se cumprirá, não será mais adiada. Pois em nossos dias, ó casa rebelde, falarei a palavra, e a palavra que eu falar se cumprirá, diz o Senhor. Veio a minha palavra do Senhor, verso 26, dizendo, verso 27, filho do homem, eis que os de São Paulo e do Brasil dizem: a visão que esse está falando aí é muito bonito, mas é futuro, ele profetiza de coisa que vai demorar muito para acontecer. Portanto diga para eles: assim diz Adonai Elohim, não será mais adiada nenhuma das minhas palavras, mas a palavra que eu falei se cumprirá, diz o Senhor Deus. Oh, comece a dar glórias a Ele. Levante as suas mãos aos céus e comece a buscá-lo. Põe a tua Bíblia na cadeira. Levante as mãos e comece a orar com toda a sua força. Comece a buscá-lo agora. Comece a buscá-lo agora de todo o seu coração, com toda a sua alma. Diga: Senhor Deus de Abacuque, Senhor falou com ele, hoje está falando comigo. Senhor, eu estou escrevendo o que o Senhor tem dito no meu coração e na minha alma. Cumpra a tua promessa na minha vida. Levante a tua voz a Ele agora, pela tua família, pela tua causa, pela tua necessidade. Mais forte que você puder. Aleluia, vamos orando, levante a sua voz. Se você quiser dobrar os joelhos, pode dobrar. Os obreiros, vamos circular toda a igreja. Obreiros, pode sair com as mãos estendidas. Aleluia. Intercessores, pode sair com as mãos estendidas. Igreja, vamos buscar, irmãos, vamos buscar. Não cochicha não, fala com Deus. Levanta a sua voz, deixa Deus ouvir a sua oração. Elevar a calabachandalabarraia, recandolemanacandalabarrai, retoremete candolamanachandalabarraia, retoremete comandalabasséria. Levanta a tua voz, igreja. Levanta o teu clamor no altar de Deus nesta noite, porque o Senhor ouve e responde as nossas orações. Ó Pai, ó Deus da glória, aqui está a tua igreja, Senhor. Mais um dia desta campanha, buscando a tua presença, buscando a tua face. Nós ouvimos a tua palavra e cremos plenamente na tua palavra, como o Senhor disse para o profeta Abacuque: escreve. Ó Deus, nós cremos, ó Pai, a levar a cama séria, que o Senhor nesta noite, o teu Espírito Santo está escrevendo na história, de cada um que está aqui nesta noite. Ó Senhor, socorre o teu povo, socorre a tua igreja, socorre as famílias, socorre os obreiros, socorre o ministério. Oh, oh Deus, a tua palavra diz: clama-me, e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que tu ainda não sabe. Oh Deus da glória, o clamor é nosso, o clamor é da igreja, mas a resposta vem do céu, a resposta vem do teu trono, a resposta vem da tua mão poderosa. Oh Senhor, o Senhor já está tocando vidas aqui nesta noite, bendito seja. A enfermidade
enfermidade vai saindo, a maldição é quebrada, obras de bruxaria sendo desfeita. Oh, sai agora toda enfermidade, todo mal, nós repreendemos em nome do Senhor Jesus. Pai, o Senhor mandou orar e abençoar as famílias, seja abençoado os lares, seja abençoado as famílias, seja abençoado os casamentos, oh, em nome de Jesus, seja abençoado os filhos, os pais, oh, reclama, xandalabarraia, meu Deus, aqueles que estão desempregados, abre a porta, Senhor, abre a porta aos irmãos que estão desempregados, ó Deus, abençoa os empresários que estão aqui, abre a porta, Senhor, derrama a tua bênção, Senhor, o Senhor está liberando, vitória em casas jurídicas, veja o Senhor carimbando vitória, carimba, Senhor, carimba, papai, carimba a vitória nesta noite, a vitória é nossa, pelo poder do sangue de Jesus, a vitória é nossa, em nome do Senhor Jesus. Pai, o azeite está descendo, o óleo está descendo, o Senhor está renovando vidas nesta noite, o Senhor está renovando vasos, o Senhor está levantando profetas, o Senhor está derramando a promessa, o Senhor está derramando os dons, oh glória, 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 santo, 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 é o teu nome, Senhor, faz a obra dentro desta igreja, o Senhor tem falado também, que vai derramar um avivamento, o Senhor vai salvar vidas, libertar os cativos de Satanás, levantar aqueles que estão caídos, ó Deus, a levar a cama séria, trazer de volta os que estão desviados, ó Deus, aqueles que estão presos nos vícios, no pecado, no lamaçal do pecado, nos laços do inferno, liberta, Senhor. Pai, quantas mães chorando, quantos pais clamando, ó Senhor, liberta, e Senhor, salva no nosso meio, ó Senhor Deus da glória, traz aqueles que estão cativos nas mãos de Satanás, na macumba, ó Senhor, aqueles que estão presos na feitiçaria, na magia negra, ó Deus, libera, 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 ó Deus, aqueles que estão presos na idolatria, Senhor, no engano, na mentira, salva, liberta, transforma, Senhor, ó Deus da glória, a tua bênção enriquece e não acrescenta dores. Pai, tu conhece a necessidade da tua igreja, abençoa os pastores, abençoa os ministérios, abençoa os obreiros, os diáconos, abençoa os levitas, coristas, músicos, ó Deus, abençoa a intercessão, libertação, abençoa as criancinhas da tua casa, abençoa os adolescentes, os juniores, os jovens, os anciãos, Senhor, abençoa, Deus, abençoa, 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 papai, ó Deus da glória, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, continue orando mais um minuto, continue orando, deixa Deus ouvir o teu clamor, deixa Deus ouvir a tua oração, o fogo do céu está descendo, levar a cama raia, o fogo do céu está descendo, o fogo do Espírito Santo está descendo, Xerema, Turiheba, Elementa Kamanaite, Anta Canta Laba Chobede Karamaia, Retatatatatatatata, Ste, Tu Tatatatai, Eresharika Lemanakata, Ereshodeha Pratakama, Eturimita Kamana Séria, está descendo uma chuva, está descendo uma neblina, está descendo uma fumaça, está descendo uma nuvem, recebe a glória, recebe a glória, recebe o poder, recebe a unção, recebe a autoridade, recebe o toque de Deus, recebe o toque do Espírito na tua vida. Mais um minuto, feche os seus olhos, clama, levanta a tua mão para o céu, recebe o que Deus está mandando. Recebe o que Deus está mandando, recebe o que Deus está mandando, recebe o que Deus está mandando. Deixa o teu cálice transbordar, deixa a tua botija transbordar. Recebe o azeite, recebe o óleo, recebe a unção, recebe o poder, recebe a virtude, recebe a autoridade. Oh, rei haitu, e quinamiote fanda raio. Lepantore de calamancho bedahaya.
O Espírito Santo está dizendo: aqueles que entraram com dor, põe a mão onde estava a dor. Aqueles que entraram com enfermidade, põe a mão onde estava a enfermidade. Oh, o Espírito de Deus está passando agora. Vai sendo repreendida toda sorte de enfermidade. Vai sendo repreendido agora toda sorte de enfermidade, em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Nós cremos, ó Deus, na tua operação divina. Nós cremos, ó Pai, a tua igreja crê, esse povo crê, ó Senhor, elevar a cama séria. Nós vamos, ó Pai, em breve para os nossos lares, mas o culto vai continuar em casa. O Senhor vai visitar a igreja na calada da noite, na madrugada. Os teus anjos vão estar passando nos lares, nas casas, nas famílias. Sela, Deus, a vitória. Sela, Deus, a vitória. Nós te louvamos, ó Pai. Ei, lavar a cama raia. Oh, Uria Vandala Kamai. Shendeman Chobine Kamanaya. Sebenacho Ibenekai. Oh, Benevandala Kaya. Pastor Arcélio, Deus diz para ti: prepara a papelada, prepara a documentação. Eis que te darei uma escola naquela cidade. Eu digo para ti: grande será o rebuliço que eu vou fazer naquela terra. Eis que os olhos dessa nação se voltaram para lá, porque tu e os teus obreiros dobraram o joelho no altar chorando, e disseram: ó Deus, esta cidade vai marcar o Brasil. Eu digo para ti assim: elevar a caia, onde houve o pranto, onde houve o choro, onde houve a dor, a minha glória vai ser vista. Elevar a caia, tu vai ver a torre que eu vou levantar naquele lugar, e o meu nome será glorificado. Prepare, porque eu vou colocar uma ferramenta da mídia nas tuas mãos, e muitos pastores serão abençoados através dessa ferramenta que eu vou te dar. Eu para ti, eu sou Deus do profundo e do oculto. Prepare, porque aquilo que está em segredo no teu coração será notório naquela cidade, e o meu nome será glorificado. E aquele feiticeiro que mata na macumba levou o teu nome para lá. Mas eu para ti assim: eu te trouxe aqui hoje para dizer para ti: prepara os teus olhos para ver, porque tu terás uma notícia, e alguém vai descer naquela cidade. Eleva a camarraia. Bendito seja, oh, alemanai comanaia, bendito seja, aleluia, bendito seja. Amada igreja, nós vamos receber a bênção apostólica. Que Deus continue abençoando com porção dobrada o ministério do apóstolo Arcélio, ministério lá no Rio de Janeiro, que está na sua responsabilidade. Amém, meus queridos? Segunda-feira que vem, se Jesus não arrebatou a igreja, estamos aqui com o pastor Isaías. Um beijo no seu coração. Nós estamos dentro do horário. Fique aí no seu lugar e receba a bênção apostólica. A graça e a paz do Senhor Jesus, amada igreja. Amém? Antes de impetrarmos a bênção apostólica, queria só reforçar que o apóstolo Arcélio trouxe material, DVDs, livros. Inclusive essa mensagem de hoje tem em DVD. Passe no hall de entrada e abençoe o ministério do servo do Senhor. Feche os teus olhos agora. Senhor nosso Deus e Pai, louvamos e bendizemos o teu nome, papai querido, pelo privilégio de estarmos aqui, Senhor, na tua casa, de ouvirmos a tua voz através da tua palavra, Senhor, a palavra ministrada através do teu servo, Senhor, do apóstolo Arcélio. E louvamos, Senhor, pela vida do teu servo, pelo ministério dele, Senhor. Pai querido, em nome de Jesus, continua, papai querido, falando com a tua igreja. Pai querido, a partir do momento que sairmos e formos, Senhor, para o nosso lar, fale conosco no carro, fale conosco no ônibus, e se viermos a pé, Pai, continua falando ao nosso coração, pois cremos na tua palavra, pois ela é viva e eficaz, ó Pai. Manifesta, Senhor, sobre a tua igreja o teu poder, a tua graça e a unção do teu Espírito, ó Pai. Dai-nos uma semana de bênção e de vitória, Senhor da glória, para cada um que aqui está. Toma nas tuas mãos e que a tua bênção alcance a família de todos que aqui estão, ó Pai, para a glória do teu nome, Senhor. Que o grande amor de Deus,
A graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que as doces e ricas consolações do Santo Espírito de Deus esteja e permaneça com cada um de nós, não somente hoje, mas para todos sempre. E juntos dizemos amém. Vão na paz, que Deus abençoe a todos em nome de Jesus.